Olá, será que temos áudio? Temos? Temos. Acho que sim, gente. Eh, Bom, então tá. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde para quem vai assistir essa aula gravada depois. É isso aí, gente. Estamos na nossa sexta aula aberta do curso O Livro Ilustrado e o Corpo Criador. Há 6, na verdade há 7 semanas a gente começou esse curso, e tivemos um probleminha técnico em uma das aulas abertas, então ela precisou ela saiu do ar, né, enfim. E mas estamos aqui na nossa no nosso sexto encontro, ou seja, há 6 semanas a gente se encontra para falar sobre livro ilustrado, o corpo nessa premissa do corpo criador, tá, desse olhar crítico para a própria criação, da análise crítica da criação de narrativas visuais. Não à toa eu falo das fronteiras entre palavra, imagem, gesto e espaço, né, pensando esse espaço como a maneira como a gente se relaciona com os espaços, os diferentes espaços, né, eh, nessa relação com o livro. Enfim, esse curso é um caldeirão de provocações nesse sentido das sensações, dos pensares, da formação de um olhar crítico. Hoje mesmo a gente estava falando, da criação de personagens a partir de uma visão pós-estruturalista que condena uma cadeia de saberes que a gente trata como se fossem valores universais dados pela natureza, e isso não existe. Então esse curso tem esse caráter crítico muito forte, é algo que eu faço questão de colocar. E nas aulas abertas, né, o título dessas aulas abertas é "Quantas histórias cabem em um livro ilustrado?". Então, desde a primeira aula até hoje, a gente vem falando a partir de 3 pilares, né, que o primeiro é a história das pessoas, depois a história dos processos e depois a história dos materiais. Então eu comecei lá falando de como eu vim parar nesse universo do livro ilustrado, da literatura infantil, falei da minha formação, de como eu cheguei até aqui. Em outros momentos, nas aulas 2 e 3, eu caminhei mais pela história dos processos e as histórias dos materiais, então eu falei da coleção Primeira Infância, que é uma coleção que eu tenho para a primeira infância, né, para crianças de 4 anos de idade. É uma coleção que eu fiz para Cortez, então eu falo desde o início, desde a ideia original, passando por todos os rafes, esboços, caminhos que eu comecei seguindo e que depois, se tornaram outra coisa. E falei das histórias dos materiais, de como eu trabalho com essa criação da materialidade a partir de uma matéria, de um material, que no caso vem sendo o papel, né, o papel hoje é o meu objeto de pesquisa. Eu nunca trabalho um papel conforme ele vem da loja, então o transformar esse papel em algo por meio da criação de texturas, enfim, da intervenção das minhas mãos sobre essa matéria, para gerar narrativa sobre essa matéria, né, para que essa geração de narrativa contribua para potencializar, as narrativas que eu vou criar para o livro. Tudo isso tá presente nessas aulas, eu conto um pouco de tudo isso, de um jeito muito informal, gente. Vocês veem que eu estou aqui eu falo cortado, eu corto os assuntos, eu abro parênteses e depois eu não lembro mais como é que eu fecho, porque essas aulas aqui são aulas muito abertas mesmo, muito dinâmicas, muito para uma troca com vocês. Pretendo sempre que elas sejam curtas, que elas não cheguem nunca a 1 hora, eu gosto sempre de ficar ali entre os 45, 50 minutos. Nunca consigo muito não, tá, às vezes eu ultrapasso um pouquinho, mas, fica aqui comigo. Se quiser dá para parcelar a aula em várias vezes, e assistir em vários, né, e cortando e dando pause, e assistindo ela ao longo da semana. Elas ficam armazenadas na playlist Aulas Abertas aqui do meu canal, e a única coisa que eu peço é
Se fizer sentido, curta a aula, né, aperta no curtir, deixa um comentário ou no chat ou nos comentários mesmo, porque depois eu respondo isso de outras maneiras, e respondo aqui também, tá, nos próprios comentários. E se inscreve no canal, o canal, além dessas aulas abertas, tem uma série de outros conteúdos acerca do livro ilustrado, de como eu penso a criação visual, e a ideia é fazer esse canal crescer, né. Ele vem crescendo, claro, gente, de um jeito muito orgânico, e com base no tamanho mesmo, né. Mas ele vem crescendo o número de inscritos, então é importante que quem chegar até aqui, por favor, se inscreve no canal, não, sabe, não custa nada e é um jeito de estar sempre conectado por aqui e fazendo parte dessa comunidade para que ela cresça, né, para que ela cresça em análise, para que ela cresça em em capacidade de discutir esse tema, né, que seja aqui mais um espaço outro de discussão, porque a ideia também não é debater o que todo mundo já debate, é é é pro é tentar provocar outros olhares, né, a ideia aqui não é ficar reinventando a roda, então, de fato é ampliar, né. Então, um cafezinho para esse inicinho de noite, e aí hoje eu quero falar, de reedição, né, eu escolhi para falar de reedição um dos livros que representa a minha estreia, né, o meu a minha entrada no mercado editorial. Eu É um material, gente, que demorou algum tempo para ficar pronto, tá. E na verdade, assim, quando eu lancei a primeira vez, foi um lançamento duplo, então, na verdade, eu entro no mundo editorial com 2 livros ao mesmo tempo, que foram também produzidos quase que simultaneamente, mas hoje eu escolhi para falar desse aqui, que originalmente é uma coisa que eu vou fazer agora, porque depois de ter vencido uma resistência interna muito grande, tá, porque eu não costumo mostrar meus livros mais antigos para ninguém, e assim como muitos ilustradores, eu dou graças a Deus quando eles saem de catálogo, tá. E explico. A gente entra normalmente, né, hoje isso até está mudando um pouco, mas o fato de nós não termos uma escola de formação de ilustradores faz com que a gente venha de todas as formações, né. E a gente acabava entrando, né, eu começo a publicar em 2008, vejam, já se vão 16 anos. Então a gente entrava naquela época muito cru, muito aproveitando os saberes da gente que vem de outros espaços. E conforme eu já contei lá na aula 1, eu venho da sala de aula, né, eu dava aula para crianças e eu venho do mundo da moda. Eu estudava design de moda na época. E quando eu me interesso por literatura infantil, eu caio de cabeça nesse universo, mas, a nossa formação em literatura infantil aqui no Brasil ainda é muito pautada na primazia da palavra, era até então, tá. Então eu fazia especialização em literatura infantil, um curso ótimo que tem até hoje na UFRJ, eu fiz lá, mas a primazia da palavra é algo muito marcante. Então eu tinha muito mais estudo teórico sobre texto do que sobre imagem. E a imagem que a gente produz para moda, por exemplo, não é a imagem que a gente produz para o livro ilustrado, necessariamente, né. Então, assim, eu entrei com muito boa vontade, com muito desejo de experimentar, mas muito crua. Talvez se eu tivesse passado por uma escola, eu tivesse entrado mais consciente, né, mais conhecedora desse objeto. E é por isso que hoje eu tenho essa preocupação, em criar esse curso, em dar essas aulas abertas para quem não está no curso, para que esse curso daqui a pouco se torne algo, maior. Ele na verdade nasce das oficinas que eu dava de criação, tá. Ele agora se estruturou de um jeito diferente, deixou de ser oficina para ser curso, né, e eu falo diretamente do livro ilustrado. Justamente para contribuir ah, com outras iniciativas que existem, já existem, né, de formação para o livro ilustrado. De novo,
não com a ideia de repetir mais do mesmo, mas com a ideia de ampliar esse olhar formativo. E prático, teórico-prático, na verdade, porque a prática não está dissociada da teoria e vice-versa. Bom, e aí eu trago para vocês aqui o livro Quem é, Baile à Fantasia, que foi publicado em 2008. É um texto, o texto é da Ana Cláudia Ramos, as ilustrações são minhas, e foi um livro publicado pela Salesiana, que é uma editora que não existe mais, né. Esse livro, na verdade, teve uma vida muito curtinha, né, eu publiquei ele junto do Bambalalão, Senhor Capitão, também pela Salesiana, foi um lançamento duplo, como eu já falei. O Bambalalão também tem uma reedição, mas eu vou falar dela em outro momento. Eh, mas por que que eu trouxe o Quem é, Baile à Fantasia? Porque ele entra, ele como é que ele nasce? Vamos lá, vamos tentar dar um mínimo de linearidade aqui nessa conversa. Ele nasce, eu estava começando eu estava começando a mergulhar nesse universo, muito querendo saber como é que fazia para publicar, e aí foi assim que eu conheci a Ana Cláudia Ramos, né, ela a Ana sempre foi muito próxima das escolas, nessa época eu tinha um um projeto na escola onde eu trabalhava, chamado Encontro com o Autor. Então, esse projeto era o seguinte: a escola, né, trabalhava a obra desse autor de maneira interdisciplinar, até porque era uma escola de primeiro segmento do município, então claro que a proposta era multidisciplinar, né, baseado na multieducação na época. Ah, então a gente trabalhava a obra desse autor, e depois a gente preparava a escola para receber esse autor. Nós tivemos o Rogério Andrade Barbosa, e em seguida nós tivemos a Ana Cláudia Ramos, e nesse contato com a Ana Cláudia, porque era eu que coordenava, fui eu que criei o projeto, eu coordenava o projeto, eu fazia esse meio de campo com o autor convidado, tá. E aí em contato com a Ana Cláudia, ela viu o meu trabalho, porque eu também criava todo o projeto gráfico do encontro, então mural, eh joguinho americano, os escritores e ilustradores, né, os autores, que ambos são autores, passavam o dia com a gente na escola, então isso pressupunha o café da manhã, o almoço e um lanche. Então assim, o refeitório ficava todo arrumadinho, então eu fazia o joguinho americano, todo o material gráfico para a equipe da escola e para o escritor, o autor recebido. Então designer que sou, eu criava a identidade visual toda para aquele encontro com o autor, e quando a Ana viu, ela me provocou, né, e disse: "Eu vou te ajudar, assim, você vai publicar um livro, você vai lançar um livro". Daí eu falei do meu interesse, como eu gostava, já trabalhava com mediação de leitura, já estava ali muito mergulhada, na literatura infantil com os meus alunos, mas ela me provocou a transformar isso em ilustração, né. E dali a gente não se largou mais, então eu tinha um portfólio, eu infelizmente não tenho mais ele, eu procurei por todo canto, mas não tenho mais ele. Era um portfólio pequenininho, tamanho A4, que eu botava numa pastinha, feita à mão, tinha uma coisa muito handmade, né, pra usar um termo do design, assim, mas muito feito à mão, muito artesanal, eu adorava, eu trabalho à mão até hoje, né, e até esse conceito do feito à mão eu tô levando muito para o digital, que é a minha nova aventura, né, finalmente eu me rendi. E aí, hã, eu comecei nesse contato com a Ana, e a gente não se largou nunca mais, né, somos muito amigas até hoje, parceiras de muitos projetos até hoje. Eh, Inclusive o livro Tenho Medo do Monstro, que ganhou o selo da cátedra da Unesco essa essa semana, dia 18, saiu o resultado, e a gente foi contemplada, né, junto com o Paulo Otero e com a editora Caraminhoca, que é a editora do livro do Monstro. Enfim, mais um parênteses que eu já vou fechar. Isso tudo para dizer o seguinte, a gente seguiu em contato, e eu peguei esse meu portfólio super humilde, assim, muito, muito, muito experimental, eu não tenho mais ele, infelizmente.
entreguei uma cópia para Ana. E aí ela mostrando para uma outra editora chamada Ao Livro Técnico, tinha uma imagem que era uma imagem que tinha uma cabeça cortada, assim, eu na verdade, a a no papel mesmo só tinha do pescoço para baixo. E era uma imagem que eu também gente, desculpa, parece que eu vim dar essa aula de improviso, e sem material, sem recurso, né, mas não é. Vocês vão ver que tem bastante coisa aqui que eu quero mostrar para vocês, mas essa imagem também eu acho que se perdeu, em alguma crise de cupim que teve no ateliê, em algum lugar essa imagem foi parar. Bom, quando o editor viu essa imagem, falou: "Nossa, isso dá um livro", porque a ideia do livro seria essa provocação, assim, quem é?", né. Imagina, só a roupinha do personagem, da cabeça para baixo, e aí a brincadeira do livro seria descobrir quem é, né. E a Ana me veio com essa ideia e eu fiquei muito insegura, porque eu não era escritora na época, e foi o que eu falei para ela: "Eu não escrevo, eu não, né, por que você não entra comigo nesse projeto?". E aí ela topou, e daí nasceu a ideia do Quem é?, né, que seria uma coleção. E a gente resolveu começar com Quem é?, Baile à Fantasia. Porque essa tal figura era um vestido vermelho, que na minha cabeça, gente, era uma menina com capa de chuva. Mas na cabeça das outras pessoas, ela virou um Papai Noel, ela virou várias coisas. E é esse exatamente o mote do livro, né, então a gente começou a conceber o baile à fantasia. E aí, eu vou mostrar para vocês um pouquinho do livro, embora tenha sido meu livro super de estreia, e eu tenha feito ele muito na intuição, né, do que é essa relação da imagem com o objeto, o livro. Eu não tinha ideia do que era projeto gráfico, de que projeto gráfico é algo muito complexo, de que espacialidade do livro é é algo é algo muito maior do que pensar se ele vai ser 20 por 20 ou 21 por 21. Eu não tinha ideia, eu tinha muita boa vontade, muito desejo e sabia criar, enfim, eu tinha o contato com a imagem através do design de moda. Bom, mas tem um DNA meu aqui, que é o DNA da colagem e da experimentação com monotipia. E olhar tem. Aqui, por exemplo, foi uma textura que eu criei, eu já criava texturas na época, com papel vegetal, papel seda, né, que é papel de pipa, e tinta acrílica. Aqui tem uns rasgados olha minha orientação espacial aqui, uns rasgados, um papel rasgadinho já, uma brincadeira com monotipia, eh, e um desejo, gente, de cor, um desejo de mostrar no papel toda a técnica do mundo, todo então, é um livro que é assim, tá. E aí começa, né, essa brincadeira de cortar meu gato vai subir aqui, tá, gente, acho que ele não aparece. Bom, começa essa brincadeira de propor personagens cortados, né, com a cabeça cortada, só parte dele. E aqui do lado sempre uma adivinha. Quem é? Voa numa vassoura e em seu caldeirão faz feitiços malignos e poções encantadas. Então, a ideia é que as crianças vão tentando adivinhar, né, do que se trata. Quem é? Assombra casas, assusta pessoas, arrasta correntes e faz "bu". Quem é? Meio menina, meio peixe, vive no fundo do mar e com seu canto suave encanta quem passa por lá. E aí o livro segue para no final, bom, vou passar mais um pouquinho.
Sempre a quadrinha de um lado, né, a adivinha de um lado e o personagem do outro, até que no final e aí tem uma brincadeira, assim, eu ia até as últimas consequências, isso no início dos anos 2000, gente, aqui é a múmia, né, nasceu lá no Egito, muitos anos atrás, vive enrolada e deitada em sua tumba fechada. Então eu criei realmente essa personagem, envolta em atadura, né, eu brinquei com essa coisa muito dos materiais, e num contexto de baile à fantasia, ou seja, a ideia eram crianças que se fantasiavam, tá, para compor as ilustrações desse livro. E no final tem a apresentação dos personagens inteiros com o nome embaixo, né, com o nome da fantasia embaixo. Bom, e aí, esse livro foi lançado em 2008 e teve uma vida curta, eu não me lembro até quando, mas eu acho que não chegou a 3 anos de vida esse livro no mercado editorial, porque a editora fechou, né, a Salesiana fechou e o livro foi destratado. E aí a gente ficou naquela: "Vamos reeditar? Vamos tentar reeditar? Não vamos, tal". Até que surgiu uma oportunidade numa outra editora, que é a DCL, que é onde esse livro está até hoje. Na época quem estava à frente do editorial era a Luciana Paixão, que se interessou pelo projeto, e aí a Ana me veio com a notícia e eu falei: "Ana, só se eu puder mudar tudo, só se eu puder reilustrar". E aí ficou aquela: "Ah, mas por quê e tal", né, e eu falei: "Bom, porque é um projeto assim, isso já era 2013, 2014, eu falei: "Gente, é um projeto extremamente poluído", vocês viram aqui no passar das páginas, né, e eu já vou falar sobre isso. É um projeto que eu tenho muito carinho e tudo, mas é um projeto muito poluído, eu não vou repetir, eu não vou recolocar isso no mercado dessa maneira, né. Em 2014 eu já tinha estudado mais, já tinha mergulhado mais na literatura infantil, já tinha ido para Sarmed, eu já estava voltando de Sarmed, né. Então eu estava muito mergulhada, muito mergulhada mesmo, né, muito inserida nesse trabalho que é criar imagem, criar narrativas visuais para livros ilustrados. E aí eu falei: "Bom, se eu puder mudar tudo, eu topo". E a editora topou, né, e eu me lembro que a Luciana falou assim: "Gente, mas baile à fantasia não, né, baile é uma coisa muito antiga, vamos trocar para festa fantasia". E aí foi quando a gente saiu desse livro aqui, 20 por 20, tá, para este aqui, que eu não sei, já vou dizer para vocês já já as dimensões, mas foi completamente reinventado, reeditado, repensado, né, um livro, deixa eu contar aqui para vocês qual o tamanho dele real. É 26 por 28,5, né. E aí eu tenho muito orgulho. Bom, em seguida a Luciana saiu, e quem entrou no lugar dela foi a Vivian Penafiel, que tomou a frente do projeto, né, como editora responsável, e ela deu total liberdade para a gente repensar esse objeto livro. E aí eu olhei, quando a gente pensa, quando esse livro aqui foi feito, eh, ele foi feito com base em algumas coisas, entre elas a economia de papel, né, a economia de recursos, né. Um formato como esse aqui é um formato que permite essa economia, mas ele não é o melhor e ele não é o mais feliz para determinadas histórias, porque, a gente conversou sobre isso quando eu falei do Menino Só, que é um livro horizontal. Uma história que é contada na horizontal, ela não é contada na vertical, né. O objeto livro, quando a gente pensa nesse tamanho, nessa espacialidade, nessas dimensões, a gente está pensando na melhor maneira de contar essa história. E o que acontece aqui é que tudo ficou muito acanhado,
todas as informações, toda a narrativa textual, visual, ficou muito acanhado, muito agarradinho e muito consequentemente, a gente não tem leitura. A gente abre essa página aqui, a gente não sabe para onde olhar. Ela é uma profusão, primeiro, de texturas. Mas a questão nem é essa, a questão é como organizar isso da melhor maneira para que o leitor possa ter conforto para ler essa imagem. Até porque ele precisa ler essa imagem, desvendar essa imagem. O pequeno leitor precisa ter essa organização, uma organização espacial para que ele consiga sacar ali, né, a partir das informações que são dadas pelo texto escrito, mas ele também precisa olhar para cá e tentar discernir o que que tem, né. E eu sempre achei que isso em outro formato seria mais eloquente, seria mais interessante. Então, a primeira coisa que eu pensei foi nessa alteração de formato, para esse formatão aqui. Até porque a gente sempre acha que criança precisa ler livro pequeno, né, isso não é verdade. Né. Eu gosto, por exemplo, de um formatão desse, porque é um livro onde a criança se sente, sabe, dentro. É um livro meio casa, e a gente teve a alegria de ter um livro com orelha, orelhão, esse formatão, né. O miolo dele é offset que tira, né, o offset não tem brilho, né. O offset, gente, pensem na folha, quem não conhece o papel offset, pensem na folha de papel ofício, papel sulfite, papel chamex, né, é aquele papel que não tem brilho. E esse aqui tem uma gramatura legal, ele é grossinho, né, pra quem não é do ramo, então ele não tem transparência, a gente faz assim, ó, a gente não vê o que que tem do outro lado. Ele não é branco total, o que também dá um certo conforto para leitura, vou até dizer aqui, lá atrás tem as informações, ó, miolo impresso em papel alta alvura, 150 gramas, e a capa é papel triplex, ou seja, ela é durinha, ela tem esse corpo, então a criança pega, ela sente algo consistente nas mãos. É quase de fato como uma casa na qual ela entra, na qual ela se sente confortável. Diferente dessa desse projeto aqui, que é começar o miolo é feito em papel couché, que dá esse brilho sempre, tudo bem que aqui a gente está com a luz em cima, então dá esse reflexo realmente. Mas esse brilho do papel couché é algo que sempre me incomoda um pouco nos livros, tá, porque reflete, porque eu acho que tira um pouco do conforto da leitura. Bom, e aí pensando na melhor maneira, né, de organizar a leitura de uma imagem como essa aqui, por exemplo, né. Essa aqui é do palhaço. Falei. Como é? Vive com o rosto pintado, usa peruca engraçada, sapato de ponta comprida e adora fazer palhaçada. Onde é que a gente consegue discernir aqui um palhaço, né, uma parte de um palhaço para tentar até consegue, claro que consegue, né, óbvio. Mas a gente mas a gente ainda pode organizar isso aqui visualmente melhor, no sentido de hierarquizar elementos que são importantes, para que a leitura dessa narrativa visual seja feita, claro, com o esforço necessário, mas sem ruídos de comunicação, sem coisinhas desnecessárias que são apenas ruído, né, para que a mensagem seja o mais clara possível. E aí, quando a gente chega nesse formatão aqui. E numa outra proposta de descobrir como vão ser, né, quem são esses personagens. E aí eu entro numa coisa que eu vinha na época, né, eu volto de Sarmed, pra quem não sabe, né, para quem está chegando aqui nessas aulas a partir dessa aula aqui, em Sarmed fica situada a Escola Internacional de Ilustração Stepan Zavra, que é, se não a mais tradicional, das mais tradicionais em ilustração para livros para a infância, tá.
no mundo. E até então, eu não sei se esses números ainda são reais, mas o Brasil é o país que mais manda ilustradores para estudar lá, né, para se formarem lá. E eu fui uma delas, eu fui para lá, meu gato está passando aqui agora, ele vai deitar em cima do livro, e eu vou deixar, tá, gente. Bom, e ele vai participar da nossa aula. Esse é o Fulvio. Já já vai deitar e vai dormir, penso eu. Fulvio, deixa eu tirar aqui a será que você vai se chatear se eu puxar o livro? Ou se eu pelo menos ajeitar um livro assim, ó? Deixa a mamãe fazer uma coisa. Oi, obrigada. Pronto, acho que agora ele deita. Ele é bonzinho, assim. Ele não se chateia, ele não se melindra e sai, né. Ele sai. Ele vai sair. E vai voltar para onde ele estava. Enfim, então eu vinha de Sarmed, onde eu mergulhei muito no universo das experimentações gráficas e tudo, e me encantei muito por monotipia, né, com a professora Linda Wolfsgrubel, a quem eu dedico até esse livro aqui. E nessa ideia da monotipia, de brincar com estampar, carimbar e tudo, eu vi o quanto esse universo também é muito próximo da do que eu fazia em sala de aula com os meus alunos, sobretudo os da educação infantil, né, essa brincadeira com rolinho de pintura, né, nesse aqui, que é algo presente em praticamente tudo que eu faço, esses rolinhos. Ah, esse aqui, que é o que é o de monotipia, de fato, né, o de gravura, é de borracha. Esse inclusive vem de lá, né, eu trouxe da Itália, e uso ele com muito carinho até hoje. Enfim, esse universo de brincar com stencil, de fazer carimbo com todo tipo de material, com resto de papel, com plástico bolha, eh como é um livro que brinca com esse universo escolar, porque afinal de contas essa festa fantasia é uma festa, na escola, né, preferencialmente, assim, pensando nesse cenário desse livro, então eu comecei a pensar o que desse universo escolar, desse cenário escolar, eu poderia levar para as páginas do livro, né. E aí eu pensei: "Bom, vou levar", eu já tinha feito isso, essas texturas aqui, de um jeito muito intuitivo, porque era muito baseado no que eu gostava e no que eu tinha mais familiaridade, mas aqui eu já tenho esse outro olhar mais apurado, por estudo mesmo, por lapidação, por meio de estudo, por meio de mergulho em algo que, né, afinal de contas esse era o meu trabalho, é o meu trabalho. E aí eu comecei a pensar em como isso poderia ir para as páginas, né, do livro. E foi aí que eu comecei a conscientemente entender que criar texturas é parte do meu processo de composição. Então eu comecei a brincar de criar essas texturas. Daqui dá para ver um pouquinho, eu acho. Ó, aqui é a orelha do livro, é realmente feita com furador de papel, né, uma brincadeira com colagem, né, com sobreposição desses papéis furados, eh, aqui dentro é quando eu pego esse papel furadão e passo tinta nele, carimbo numa outra superfície. Então, tudo brincadeira, gente, tudo atividade muito própria do universo da educação infantil, né, que era algo que eu fazia. É tudo o que eu uso para ilustrar aqui era o que eu usava para trabalhar com os meus alunos e com as minhas equipes, porque depois quando eu vou para a creche, eu não estou diretamente em sala de aula, mas eu estou à frente da equipe pedagógica.
Então, o meu trabalho de formação de professores também é baseado num trabalho dessa maneira. Tá vendo essa aqui é a página introdutória do livro, né, que fala: "Hoje é dia de festa. Será que é festa na escola? Ou será que é de aniversário? Será que é carnaval? O que será que será?" Ah, tanto faz. O legal mesmo é que essa festa é especial. É uma festa fantasia. Vamos adivinhar quem é nesse baile? Vamos brincar de quem é quem é? E o gato voltou para o lugar onde ele estava. Tá vendo? Aqui são balõezinhos carimbados, balões que eu fui criando com diversos materiais, inclusive emborrachado. E criei essa imagem aqui. Então aqui, eu acho que é o grande início desse trabalho com textura de um jeito, consciente dessa vez, tá, de que esse era um caminho gráfico que dizia muito sobre mim, que diz muito sobre mim. E aí, reparem aqui na diferença, porque a gente começa, ó, a gente tem folha de rosto, folha de créditos, né, com uma vinheta imensa aqui que tem a dedicatória, que gruda já na página inicial do livro, que é essa introdução aqui. Reparem daqui para cá. Olha como a gente já é o mesmo texto, salvo alguma diferença, mas olhem como a gente já ordenou aqui uma leitura, né. O texto está aqui, numa página sem textura, sem influência de nada. Então a criança que tem baixa visão, por exemplo, ela lê isso aqui com muita facilidade, e na página direita a gente tem uma ilustração, uma proposta de ilustração, tá, de imagem, que tem a ver com esse universo da festa, que é que são um conjunto de balões, que é a coisa que eu mais gosto no mundo, né, nesse universo de festa, é o que eu acho mais lindo numa decoração. Eh, então reparem como a gente já dá um ordenamento aqui, como a gente facilita a leitura dessa mensagem, ok. E aí, vamos lá, a gente vai para o texto, né, para a história. Deixa eu encontrar aqui, porque a gente muda a ordem das crianças fantasiadas. Bem, deixa eu ver se é a mesma coisa. Tá. Quem é quem é? Está de sapatilha pontuda, véu escondendo o rosto. Usa um top brilhante, calça colorida e bufante. Olha como a gente muda a intenção da descoberta, do caminho que a criança vai percorrer para descobrir quem é esse personagem. Olha como a gente mudou aqui. O texto é o mesmo. Quem é quem é? Está de sapatilha pontuda, véu escondendo o rosto, usa um top brilhante, calça colorida e bufante. Mas a gente apresenta a cena completa com a criança apenas em silhueta, que é uma atividade muito comum da educação infantil, quando a gente está brincando com essa ideia de descobrir figura e fundo, que é retirar uma figura ou colocar essa figura em forma de silhueta, para a criança descobrir, para a criança identificar o que é aquela imagem faltando naquele contexto. Então a gente sai dessa dessa poluição mesmo, desse excesso de informações, dessa quantidade de ruído e vem para cá. Aqui, tudo aqui é feito com carimbo, aqui nesse livro eu uso tinta a óleo, então eu vou brincando com um rolinho de espuma, de borracha,
para ir criando as imagens e carimbando os balões, as estrelas e colando e tal. O mínimo de informação possível para que, né, nesse cenário aqui de festa muito sucinto, a criança possa se fixar nessa imagem em silhueta mais clara, porque a informação principal mais clara, num fundo mais escuro, destaca essa informação principal, que é o que a gente precisa ver de fato, que é essa silhueta dessa criança. E aí a cri aí e aí ela aqui vai identificar que sim, ela está de sapatilha pontuda, mas, essa silhueta tá ali meio quem será, né. E aí a gente segue. Quem é quem é? Adora fazer o bem e com sua varinha de condão transforma ratos em cavalos, abóbora em carruagem. Novamente, ó, texto sozinho de um lado, a fonte foi uma fonte que a gente escolheu cuidadosamente, tá, aqui a gente escolheu algo próximo de uma Century Gothic e tudo, que é até uma fonte utilizada para o processo de alfabetização, mas aqui a gente usou a caixa alta, que é a mais apropriada, sem serifa, caixa alta sem serifa, que é a mais apropriada para a criança nessa faixa etária da educação infantil e do início do processo de sistematização da alfabetização. Isso é uma visão pedagógica? É, porque esse livro vai chegar nas escolas, porque esse livro vai ser acessado por crianças de uma determinada faixa etária, e sim está em processo de sistematização desse processo de se alfabetizar mesmo, de dominar o código. Bom, isso invalida todos os outros livros endereçados a essa faixa etária que usa outras fontes? Não. Mas a gente precisa ser muito coerente, estar muito atento à proposta do projeto, à proposta do livro. Ele se destina a quê? Né, se eu estou usando um cenário de escola, crianças, um grupo que provavelmente está numa festa fantasia da escola ou, sei lá, pode ser do condomínio ou de outro lugar, mas enfim, é um grupo que está nessa faixa etária. Então a gente achou que era muito coerente que tudo conjugasse com esse universo. Sobretudo pensando que o nosso público leitor no Brasil ainda está muito associado ao universo escolar. Então, uma coisa que eu sempre privilegio nos meus livros é que o texto esteja o mais livre possível de qualquer outra informação gráfica, visual. Eu evito colocar sobre algum fundo com textura, por mais claro que seja, porque para crianças com baixa visão isso atrapalha a leitura, né. Consequentemente, isso é algo que pode atrapalhar uma adoção numa escola, pode atrapalhar uma compra governamental, mas sobretudo, e o mais importante, pode atrapalhar que a criança que tenha baixa visão pegue esse livro e leia com conforto. Então, um projeto gráfico, um projeto visual, tem que partir de eu estou olhando aqui quantos minutos, tá gente, eu já estou em 40 minutos e provavelmente vou ultrapassar 1 hora. Mas enfim, um projeto gráfico ele é repleto dessas decisões que precisam ser pensadas de maneira muito consciente, para que a gente tome as melhores decisões, ok. E aí, bom, aí, enfim, temos o palhaço e segue. E aí eu comecei a pensar na na criação desses personagens, né, como é que eu trabalharia esses personagens. E aí eu trouxe aqui, vou adicionar ao palco, já que a gente estava falando da primeira personagem, eu comecei o processo de rafiamento, né, de esboçamento desse personagem. Então, essa personagem aqui é essa daqui.
Esse hoje é um caminho que eu não faço mais, eu raramente vou fazer o RAF de um personagem, eu hoje crio ele direto na colagem. Mas aqui eu precisava ainda, eu ainda precisava passar pela aprovação da editorial, né, o que que eu estava pensando, porque eles aparecem primeiro em silhueta, mas depois eles aparecem, né, lá no final, eles aparecem no final, eles são revelados. Eu hoje crio direto o personagem com recorte, eu não desenho, e esse desenho serve como um molde para recortar os pedacinhos de papel, eu não faço isso, eu corto direto e vou montando, porque eu fui compreendendo que isso dá um dá um ar mais orgânico para o meu personagem, diferente daqui. Mas isso é evolução de trabalho, né, evolução de concepção de trabalho. E a gente aumenta também os personagens para que a criança possa olhar e realmente voltar lá e falar: "Opa, é? Mas é mesmo? Mas será?". Para que ela de fato tenha conforto para reconhecer esse personagem. Aqui tem todo um trabalho com textura, né, com monotipia, com carimbo, isso é muito nítido. Eu vou mostrar os originais das ilustrações que eu tenho aqui. Originalmente a gente tinha pensado até em fazer isso, ó, em usar a palavra quem, fazer a interrogação com papel, né, a página com numeração feita em recorte, tudo, mas a gente acabou optando por isso aqui mesmo, por esse caminho limpo, o texto aqui e a imagem aqui, e no máximo essa essa brincadeira aqui com a capitular, né, com a letra inicial do texto. E aqui ainda era uma época em que eu mandava o livro os originais para a editora digitalizar, né, eu fazia tudo em papel e entregava na editora, então aqui é a pastinha, né, ela tá sem essa ela ia com essa fitinha, amarrando aqui, tudo muito identificadinho, personagens, aí eu coloco o nome do projeto, meu meus contatos e tudo mais, e aqui dentro dessa pastinha iam os personagens. Que nesse caso aqui, 2014, a gente já conseguia com o scanner, digitalizar com qualidade. Deixa eu colocar num fundo, que eu acho que fica melhor de ver. Hoje em dia, normalmente eu digitalizo e trato as imagens e já mando digitalizado para a editora. A menos que a editora prefira fazer esse trabalho, né. Se ela preferir, eu também eu se ela preferir estar à frente disso, eu também não me oponho, não, né, mas hoje em dia, por uma questão de praticidade, na maioria das vezes a gente já manda as imagens tratadas. E hoje, como eu venho dialogando mais com com software, né, de imagem, eh, as minhas imagens começam a ficar um pouco híbridas, então elas já vão digitalizadas mesmo. Mas eu mandava assim, eles digitalizavam, tratavam e tudo. Às vezes a editora prefere fazer esse caminho, porque às vezes são imagens com muita textura e tem um cara que é fera, eu esqueci o nome dele, mas tem um cara que é fera aqui em São Paulo em tratamento desse tipo de imagem, por exemplo. Então, se eu souber que vai cair na mão dele, eu entrego tranquilamente. Mas hoje, por exemplo, eu já não colocaria no correio como eu fazia antigamente. Eu ia ter medo de extraviar, como certa vez extraviou. Aliás, não foi nem extravio, foi roubo de carga e alguns originais meus se perderam, tá vendo? Então, normalmente, eu antigamente eu mandava, né,
e a digitalização ficava por conta dele. Além dos personagens, deixa eu mostrar também o que eu falei para vocês das texturas. Que também iam numa pastinha como essa, que eu mostrei dos personagens. Vou chegar bem pertinho. E aqui, no verso de cada uma, eu colocava a identificação, o nome do livro, a autoria, a forma de entrar em contato comigo, qual era a página. Eu mandava tudo bem discriminadinho, que é para não ter ruído até o mínimo de ruído de comunicação, na verdade. O que mais aqui? Acho que aqui a gente consegue ver bem a a textura, com camadas de tinta a óleo sobre papel, né. Deixa eu abrir aqui tentar encontrar a imagem do palhaço. Eu gosto muito dessa imagem. Reparem que tem uma alteração de cor, né. Que é a grande dificuldade, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco a gráfica, né, que é ainda a grande dificuldade da gente, como ter o mínimo de alteração de cor entre o original e a ilustração, né, e o que vai estar no livro efetivamente. Ocorre que, quando a gente cria a imagem assim, quando ela não é totalmente digital, quando a gente digitaliza, a gente está mudando o modo como essa imagem vai ser lida. O computador, digamos assim, nunca vai ler como a gente lê essa imagem fora dele, porque a gente está usando sistemas diferentes. Então, quando a gente converte daqui, do CMYK, que é o sistema que a gente usa, para a imagem que é feita com pigmento, com tinta de verdade, a gente muda para o RGB, que é um outro sistema, que é o das cores digitais, tá. Esse cambiamento de sistema, por si só, já dá uma interferência. A gente pode mitigar esses efeitos, pode mitigar muito, cada vez mais, tá. De 2014 para cá, isso melhorou consideravelmente. O Photoshop hoje, inclusive, praticamente trabalha sozinho, então a gente consegue mitigar muito essa perda da cor, essa alteração da cor. Mas, na gráfica, se a gente não tem um trabalho de fiscalização de como esse livro está sendo impresso, isso tudo pode se perder no calibrar as máquinas, né. Por isso que durante muito tempo eu fazia questão de acompanhar os meus livros sendo impressos em gráfico. Hoje em dia eu já não faço mais isso, não consigo mais fazer isso. Até porque, por exemplo, se ele for impresso na China, não dá, né. Só se a editora quiser me levar para a China, eu vou com o maior prazer, mas não é o caso. Eh, e até porque lá eles têm eles são muito criteriosos. Aqui eu nunca mais consegui fazer isso. Mas vejam que é um trabalho de muita minúcia, desde os rafes iniciais até o processo em gráfico, que eu vou mostrar já já algumas imagens para vocês verem. Bom, e aí a gente vai seguindo, eu vou trabalhando com essa coisa tá vendo aqui a imagem do rei e da rainha. E se eu chegar bem pertinho, dá para ver que isso aqui é uma colagem. Isso aqui é uma colagem, aqui não, aqui é carimbo.
mas aqui é uma colagem. E eu peguei como é que eu fiz isso aqui? Eu tinha uma fitinha, um aviamento, um galão, tá, para quem conhece um pouquinho de costura, é um galão, é uma fita. Então eu peguei, passei tinta nesse galão e carimbei esse galão num papel. E aí recortei e criei esse cenário aqui, que é um cenário de rei e rainha, né, numa festa, digamos assim. Eu esqueci o nome disso aqui, dessa desse objeto aqui nos cenários de castelo. Mas reparem que o tempo todo eu estou brincando com essa aproximação do universo da educação infantil, eh, porque eu acho que que me aconchega, tá, eu acho que dialoga com o projeto, e eu acho que isso abre um leque de possibilidades de utilização desse livro em sala de aula com as crianças, de uma maneira muito bacana, né, a professora pode pegar essa técnica que eu usei aqui e reproduzir, não reproduzir, né, mas fazer com as crianças e reler esse livro e fazer outras propostas gráficas com as crianças, a partir do que eu proponho aqui visualmente. Então reparem o universo de leituras, né, o quanto isso é complexo, o quanto são coisas que podem ser encadeadas e que super podem funcionar, né, no sentido de ampliar a leitura mesmo do livro, né, dele ser explorado, não só na escola, em casa também, nada impede que o pai, a mãe, a tia, o tio, enfim, quem faz parte do universo da criança leitora do livro, reproduza isso também em casa, acho que super rola. Eu fiz isso durante muitos anos com os meus alunos, né, eu dei aula particular de desenho e de criação de imagem para crianças e jovens, né, então era um trabalho que eu ia à casa dessas crianças com esse tipo de atividade a ser desenvolvida com eles ali, né. Eram mini oficinas, né. Eh, e isso é algo muito interessante, que super rola com as crianças. E aí desse livro, a gente estava chegando na época das Olimpíadas, das Olimpíadas de 2016, e aí surgiu a ideia da gente fazer um outro livro dessa mesma coleção, né, porque afinal de contas a ideia era brincar de quem é, né, então podia ser festa fantasia, podia ser personagens folclóricos, podia ser, sei lá, podia ser várias coisas, vou pegar uma aguinha aqui, podia ser várias coisas. E aí eu, conversando com a Ana e com a Vivian Penafiel, que estava à frente da DCL naquela época, a gente chegou nessa ideia aqui de brincar com a ideia dos Jogos Olímpicos, mas no universo da escola isso se transformou em gincana na escola. E aí a gente trocou de quem é, a gente resolveu brincar com qual é, porque a ideia era descobrir quais eram as modalidades esportivas dessa gincana. Então, hoje é um dia muito especial, vejam, é a mesma linguagem. Dia de pular, correr, saltar e jogar bola de diversas maneiras. É dia de festa, dia de gincana na escola, dia de brincar e se divertir com os amigos. Vamos adivinhar quais são os esportes? Vamos adivinhar quais são os esportes disputados nessa gincana? Vamos brincar de qual é qual é? Então, lá vamos nós, em suas posições, preparar, valendo! E aí, bom, agora o universo era das gincanas esportivas, de novo eu estou brincando aqui com carimbo, monotipia, colagem, e aí começa. Dessa vez aqui, eu também aqui eu simplifiquei ainda mais o cenário, reparem. Eu tirei ainda mais o que eu podia tirar, né, enxugar de informação, de ruído de informação, para que a silhueta, eh, do personagem realmente tivesse evidenciado. E aí novamente, deixa eu pegar aqui agora, comecei brincando com essa coisa de criar essas texturas e recortar e ver o que que acontecia, né, o que que dava para usar e tal. E aí, aqui, a pastinha de personagens,
que ia assim, tá, pelos correios, que hoje eu acho uma temeridade, já falei aqui. Esse aqui são os personagens do Qual é Qual é. E aí tem lá, lembram quando eu mostrei aqui, os personagens iam soltos, né, eu não criei, eu não colei eles num fundo, num papel. Isso gerou uma certa confusão na hora de não sei porquê, mas criou, na equipe de arte, porque eles não sabiam muito bem como digitalizar, como pegar essa imagem solta e digitalizar, ela ia ficar solta, ela ia como é que ia ser, né. E aí para evitar isso, eu eu fiz de um outro jeito dessa vez. Eu colei os personagens numa superfície de branca, normal, né. E aí dava para digitalizar e cadê? Deixa eu encontrar essa personagem aqui. Qual é, qual é? É preciso atravessar de um lado ao outro segurando uma colher. Não com as mãos, mas com a boca, equilibrando um ovo. Aqui reparem que já não tem Raf. Aliás, tem, eu minto, eu vou mostrar, acho que tem sim. Eu não lembro bem desse, mas eu acho que tem sim. Mas reparem que eu já uso, eu já as formas já estão mais simples ainda, né. A roupa dessa menina aqui, por exemplo, é um quadrado, é um retângulo para fazer a camisa, outro retângulo para fazer a manga, e um retângulo arredondadinho para fazer a parte de cima da manga. Mas aqui eu já estou explorando muito mais algo muito mais orgânico, muito menos, desenhado, muito menos detalhado no traço. É algo que eu fui abolindo realmente, eu venho abolindo cada vez mais. Bom, deixa eu colocar aqui. Não, essa não, vou apresentar. Ah, aqui gente, deixa eu colocar. Aqui é aquela folha da orelha que eu já tinha mostrado, mais uma, a imagem inicial, a dedicatória, os personagens, né, que eu mostrei para vocês no original realmente. Bom, aqui a gente está nos personagens do Qual é Qual é. Eu vou mostrar aqui alguns, espera aí. A corrida no saco, salto à distância, a menina jogando xadrez, a corrida de revezamento, o jogador de vôlei, e são crianças, a de handebol, a de basquete. E a ideia é essa, que são crianças no universo escolar. O cabo de guerra, tênis de mesa, não, pingue-pongue, tênis de sei lá, pingue-pongue, né. Vocês vejam a minha intimidade com o mundo dos esportes. E um menino jogando futebol. Bom, deixa eu voltar aqui, né, a jogadora de basquete, o jogador de vôlei. São crianças, né, eu tentei pluralizar ao máximo essa representação. Ah, é. E colocando aqui também, e com apenas com algumas sugestões, né, sem sem florear muito o universo imagético, né.
de coisas do uni dos esportes, de uma brincadeira de gincana, de as bandeirolas, os arcos, né, os arcos olímpicos. Eu fazia muito isso quando eu trabalhava em escola. Esses arcos eu fazia com bambolê, então eu adorava decorar os bambolês, isso é coisa muito de professor, né, professor de ensino básico. Então, eh eh, eu fui explorando isso, mas no campo sempre da sugestão, né. De novo, um orelhão aqui, agora, ao invés das bandeirinhas de das ban das bandeirinhas de festa, né, essa ideia dessa bandeirola aqui, dessa faixa, ao invés dos balões de festa, de novo, as bandeirolas e os arcos, que é uma brincadeira também com os arcos olímpicos, tá. E aí, gente, depois que essas imagens são eu mandava, né, eles digitalizavam, tratavam a imagem, montavam o livro dentro de um programa chamado InDesign, tá, para quem não conhece. Vou trazer qualquer dia aqui falar um pouco sobre isso, abrindo o programa e mostrando para vocês um pouco de como se diagrama um livro, né, que não é nem um bicho de 7 cabeças, não. Eh, mas enfim, o livro é montado nesse programa InDesign, e aí ele vai para a gráfica. E aqui eu trouxe algumas imagens para a gente já ir finalizando o nosso encontro, desse processo que é a gráfica, né, isso aqui é uma máquina, é uma impressora, tá, um maquinaço, um maquinão enorme. Eu gosto muito de gráfica, eu sou eu venho do mundo eu eu venho do chão de escola e quando eu trabalhei com moda, do chão de fábrica. Eu gosto de pensar a produção e eu não compreendo quem cria livro sem conhecer toda a sua cadeia de produção, né, de execução. Eu gosto de gráfica, eu gosto de ir para gráfica, eu gosto de acompanhar esse processo todo. Então aqui é a máquina vista de cima, tá. Esse processo passa pelas cores básicas, né, o amarelo, o ciano, o azul e o preto, né. Eh A folha passa por essas 4 cores aqui para serem impressas. Tá vendo aqui a chapa aqui embaixo, vocês não veem meu mouse, né, mas embaixo com a ilustração, tá vendo? E ela sendo impressa aqui ela já passou pelo amarelo, tá vendo? Ela passou pelo amarelo, pelo vermelho, passando pelo azul, e aí ela vai adquirindo o tom. E aí ela sai aqui. Se vocês repararem, isso aqui dá uma aula só disso. Mas se vocês repararem, o livro, ele é feito por bloquinhos de não sei se vai dar para ver aqui, mas ó, peguem um livro em casa, vocês vão ver que ele é agrupadinho por cadernos, né, por bloquinhos aqui, dá para ver. Aqui, por exemplo, temos eita que eu não enxergo. Temos 3 cadernos, tá, porque o livro tem 40 páginas, então devem ser 2 cadernos de 12 e um de não sei fazer conta, gente. Mas eu prometo uma aula explicando isso em detalhes, tá. Por quê? Porque vocês vão ver aqui a imagem dela, saindo aqui, ó, vocês vão ver que tem várias folhas, uma do lado da outra, né. O livro não é impresso folha a folha, ele é impresso por agrupamento de imagens, aqui. Aqui dá para ver um pouquinho melhor. Que tem a ver com essa coisa com esses cadernos aqui que eu estou falando para vocês. É.
Aqui, gente, essa mesa é uma mesa onde a gente com essa luzona aqui, né, com um aparelho pra gente ir calibrando a cor, tá. Então a gente imprime uma folha, a gente vê se as cores estão próximas do original, estão próximas do arquivo que vem pra gente, que a gente né, que vai pra lá, pra gráfica, na verdade. Se as cores estão próximas, tem como ver isso através desse aparelhinho. Então a gente vai calibrando realmente a quantidade de amarelo, de vermelho, de azul, até chegar o máximo que puder de proximidade da imagem original. Isso, gente, é feito no início e em vários momentos do processo de impressão, porque essa máquina descalibra, né, então isso é um processo de muita atenção. Então, imprime-se essa folha aqui, aí vê se está tudo ok, se as cores estão condizentes, rubrica-se essa folha, porque ela foi aprovada. Ela vai servir de base para as demais impressões, tá. Então vejam, é um processo aqui, ó, tá vendo? Essa folha aqui. A gente vai comparando, compara no olho, mas compara também através de um aparelhinho que a gente bota, assim, que a gente bota no sobre o papel e dá para contar a quantidade de amarelo, a quantidade de vermelho, de azul, enfim, que tem. E aí, isso vai fazendo com que a impressão seja uma impressão mais acurada, mais cuidadosa. Aqui, né. E é um processo, gente, porque depois isso aqui vai para o corte, essas folhas grandes aqui, elas vão para o corte, elas vão pra dobra, elas vão pra costura ou pra cola, depois é que vai ser inserida a capa. É é um processo, gente, extremamente por mais que tenha esse maquinário, por mais que a gente fale de indústria gráfica, a gente não pode perder de vista que é um processo também muito artesanal, né. Nenhum processo industrial é livre desse olhar artesanal. E é claro que é o olho humano que está ali ajudando a calibrar aquela máquina, é a sensibilidade, porque, não basta só o operador de máquina estar ali vendo se o papel não vai embolar, se está saindo muito desbotado ou muito escuro. É preciso ter esse olhar, que é um olhar ainda muito atribuído a um artesão, né, para ver se as cores estão batendo, se as cores estão se aproximando, se aquela máquina está mais ou menos calibrada. Depois vai para se o livro ao invés esse aqui é colado, né, os tais cadernos, que eu já anotei aqui, vai ser uma outra aula só para isso. Tem tem livro que é colado, tem livro que é costurado, tem livro que é grampeado. Tudo isso, por mais que tenha a máquina, também tem a mão do homem, né, do ser humano ali, eh, afinando tudo isso para que o livro ao fim e ao cabo, saia um objeto condizente com o projeto, né. Quantos livros que a gente cria, elabora e namora e pensa, né, aqui na nossa cabeça e tal, reuniões editoriais e tudo, e quando o livro volta da gráfica, a gente tem vontade de chorar, porque ele voltou, mal impresso, num papel horroroso, mal colado, mal grampeado. Eu acredito que isso aconteça cada vez menos, porque a gente vem afinando muito, apurando muito nosso olhar gráfico. Tá, olhando para esse livro como um objeto, tá. Eh, então eu acredito eu vejo menos aberrações, a verdade é essa. De quando eu comecei até hoje, eu acho que os livros estão cada vez mais caprichados, mas ainda há muita coisa a ser vencida, sobretudo porque se a gente fala de produção gráfica, a nossa aqui tem um nó imenso chamado preço, competitividade. Eh, mas isso é assunto para outro dia, que eu já anotei aqui, merece uma aula, produção gráfica, né. Eh Mas enfim, vejam todo um caminho que é percorrido desde o RAF, desde um escritor e uma ilustradora se reunindo para conversar sobre um projeto, até quando ele sai prontinho, quando ele chega nas nossas mãos, assim, bonito, um objeto respeitável, né, um objeto que conta, porque
ainda existe, em função de uma primazia da palavra, um desconsiderar que o livro é um objeto de arte, mas é também um objeto de design. E uma coisa não isso não é menor, isso não é uma leitura menor, pelo contrário. A leitura de um livro, a fruição de um livro é feito considerando tudo isso, a palavra, a imagem, o seu objeto, tá. Se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é um quadradinho, acanhado que vai apinhar todas as informações num lugarzinho só, ou se o objeto permite essa expansão, né, de ideia. Se o livro é horizontal para gente dar uma espacialidade que é totalmente diferente de uma espacialidade vertical. eh então, gente, o livro, o texto, a história contada, não é só contada pelo escritor, que é o criador da palavra, também não é só contada pelo ilustrador, que é o criador da história por meio da imagem. O designer que vai normalmente é o ilustrador hoje em dia, que vai criar esse projeto gráfico, que vai diagramar esse livro, também conta boa parte dessa história. Porque esse projeto aqui é a casa da palavra e da imagem, e é e a partir dessa arquitetura que essa história vai ser melhor contada ou não, tá. Então, é preciso que a gente vença essa ideia da primazia da palavra, do livro contado assim, sem deix sabe, contado assim. Né, quase que não deixando a criança ver a imagem, porque, meu Deus do céu, isso vai fazer com que ela leia menos a palavra. Ou, ai, sem deixar que a criança toque no objeto livro, se relacione com esse objeto livro, que, ai, meu Deus do céu, ou vai rasgar, ou vai estragar, ou ela vai se tornar menos leitora da palavra. A gente precisa vencer isso, já passou da hora, né. Eh, então por isso também eu gosto de trazer essas aulas abertas, para que o máximo de pessoas consiga acessar essa informação, e a gente consiga realmente democratizar essa ideia de que o livro ilustrado é um livro para ser lido a partir de um tripé, né. E esse tripé, na verdade, pode virar mais do que um tripé, não sei, depois do tripé o que é quadripé? Não sei. Mas a gente precisa vencer isso, né, já é um saber que já tinha que ter sido digerido, né, sobretudo para nós aqui, tá. Eh, então é isso. Eu acho que a gente, eu vou sempre criando textos e sobretextos, e as minhas aulas são grandes colagens, assim, com tudo meio sobreposto, mas eu acho que a gente teve uma conversa, que teve um papo sobre, né, sobre o livro ilustrado a partir desse repensar do pensar reedições. É isso, quero agradecer a vocês, quero dizer que eu vou responder essas perguntas no Instagram, então façam as perguntas, senão não tem pergunta para responder no Instagram. Comentem, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, e a gente se vê semana que vem aqui nesse mesmo local, nesse mesmo horário, para a nossa aula aberta número 7. E durante a semana eu digo para vocês o que que a gente vai debater nessa aula número 7. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E que esse seja o nosso cantinho aqui de encontro para pensar esse livro, que além do tripé, texto, imagem e projeto gráfico, eu trabalho aqui outro tripé também, que é a história das pessoas, a história dos materiais e a história dos processos. Isso também está aqui, ó, está aqui dentro. E a gente não pode desconsiderar nenhuma delas. Então, vejam como o livro ilustrado é um objeto potente, cheio de camadas, cheio de frestas, cheio de brechinhas para a gente explorar e desvendar, né, como é rico esse objeto, né. E é isso, pessoal, quero agradecer muito a vocês, dizer que a gente ultrapassou em muito os 45 minutos, a gente está em 1h19, mas acho que valeu a pena. Se não conseguir assistir todo de uma vez, assiste parceladinho, né, dá para pausar e voltar depois, e é isso. E a gente se vê semana que vem, tá bom? Muito obrigada, espero que a gente tenha tido o mínimo de interferência, porque às vezes eu vi a imagem meio pixelada aqui, e às vezes a bolinha rodando, mas é uma transmissão, e ao vivo, assim, né, e aí, enfim, tem dessas coisas. Com o tempo a gente vai melhorando também por aqui desse lado, tá bom? Um beijo bem grande e até semana que vem.